Aqui nós vamos pular agora para a mecanização da cana-de-açúcar. O que aconteceu, né? O grande problema veio com a mecanização. A gente não tinha esse problema. Então a gente teve uma evolução disso, que é o corte manual, para o corte mecanizado. Tá? Isso aqui está muito claro. Isso aqui, graças a Deus, acabou. E o pouco que tem que acabar. O homem não nasceu para cortar cana debaixo do sol de 30 graus, 40 graus. Ele nasceu para brilhar, nasceu para viver a vida e não sofrer. Isso aqui para mim é um sofrimento desnecessário. Temos que acabar com isso. Temos que vir cada vez mais para isso, mas fazendo certo, para a gente não ter prejuízo, tá? E o que aconteceu? A mecanização, em 2000, teve uma lei para parar de queimar tudo, pasto, cana, qualquer coisa, né? Resteva de algodão, enfim. E aí, em 2002, foi feita uma lei, né, própria para cana-de-açúcar, onde ela foi assinada em 2003 e começou a valer para não queimar cana. Então, a gente tem uma solução de um problema da queimada, que eu sou contra a queimada também, por causa de todos os efeitos negativos que tem. Então, vamos encarar isso de frente, vamos fazer acontecer, né? Então, em 2002, assinado em 2003, falava que gradativamente nós tínhamos que eliminar a queima, tá? Onde, no 20º ano, a gente teria em 2021 100% do nosso canavial sem queimar e, consequentemente, tendo que ser colhido mecanicamente, porque despalha a fogo é para facilitar o corte do boia fria que está ali cortando a cana. É muito mais difícil cortar uma cana com palha. Exemplo, as canas de muda. Vocês devem saber disso. E aí, em 2007, o setor, né, isso aqui eu peguei na Única, o setor assinou um protocolo ambiental onde ele se comprometeu a antecipar em 14 anos 100% de colheita mecanizada. Então, a gente foi guerreiro, vamos fazer isso mais rápido, né? E aqui um exemplo de como em 2000 nós tínhamos queimada e 2009, olha como diminuiu a queimada. Então isso aqui é uma fotografia da evolução da colheita mecanizada, tá bom? E aqui a evolução da colheita mecanizada em números, né? A gente saiu lá em 2007, Centro-Sul de 28%, Brasil 24%, né? E aqui é Nordeste, aqui essa barra aqui, em 2022, 2023, Nordeste tem 26% só de colheita mecanizada, por causa de topografia. Lá eles cortam bastante na mão ainda. E aqui o Centro-Sul aí, ó, 2022, 2023 com 98,5% de colheita mecanizada. Então a gente fez isso realmente acontecer, pegamos um negócio sério e fizemos acontecer. E o que houve? Os mais antigos vão lembrar, e talvez os mais novos não, que já pegaram essa onda de colheita mecanizada. Mas antes, na colheita manual, o cortador cortava 5 ruas, que é o eito de serviço, 5 ruas e juntava em 2 ruas. E depois vinha o guincho carregando o caminhão, que entrava dentro da lavoura também. Então a gente tinha aí 4 passadas dentro do talhão, né? 1, 2, 3, 4. Por causa que tem pneu dos dois lados ali, né? E a colheita mecanizada, a gente veio para um trabalho que a gente passa 2 vezes a colhedora por linha, 2 vezes o transbordo por entrelinha. Desculpa, por entrelinha. Então nós viemos de 4 passadas para 20 passadas dentro do canavial, somente na colheita mecanizada. Não estou falando do tráfego a mais que a gente teve que fazer por causa de esfenófilo, por causa de vinhaça na linha, enfim, manejo que evoluiu. Só lembrando que esses cálculos são meramente ilustrativos. Por quê? Tem casos que passa-se mais vezes ainda dentro do talhão. Por exemplo, a colhedora passou, o transbordo está vindo, ele encheu, ele sai do talhão, vem outro, então passa até 2 vezes a colhedora e às vezes até 4 vezes o transbordo, tá? Então, isso aqui é o mínimo. Às vezes tem mais passadas ainda. E aqui um exemplo que eu fiz para mostrar para vocês que
a quantidade de passada dentro do talhão, ela está totalmente relacionada à faixa de trabalho do equipamento. Então a gente tinha um equipamento que juntava 5 ruas em 2, então a gente tinha uma faixa de trabalho de 7,5 metros. E a gente veio para uma colheita de linha a linha, para um implemento que colhe uma linha por vez, 1,5 metro de faixa. Então, em 1 hectare, né, numa fazenda aí de 400 metros de tiro, é uma fazenda modelo aqui também, são dados meramente ilustrativos, porque não existe 100% de eficiência mecânica e não existe 100% de eficiência climática, tá? É só um exemplo didático. Então, para colher 1 hectare no manual, a gente manobrava 6 vezes, por causa da faixa de trabalho de 7,5 metros. Para colher 1 hectare com colhedora, numa faixa de 1,5 metro, a gente manobra 33,4 vezes por hectare. Lembrando, numa fazenda de um tiro modelo de 400 metros. Então, é uma relação de 1 para 5, né? Concordando com esse dado aqui da relação, de 1 para 5. Aumentou de 1 para 5 as passadas, porque a faixa de trabalho aumentou, né, diminuiu na relação de 1 para 5, quantidade de manobra 1 para 5 também. Então, a faixa de trabalho é muito importante, já estamos começando a falar aqui um pouco de faixa de trabalho. Aqui uma foto bem ilustrativa de um amigo nosso, Denis Dalben, que é ilustrador. Fica muito claro aqui que no começo não tinha preocupação com o pisoteio, né? Então pisoteava e aqui passando em cima da cana, né? Um exemplo bem claro aí, tá? Bem ilustrativo. E isso aqui é o início da mecanização. Essa foto é de 2003, é do Elias Moraes. Eu pedi para ele, ele me enviou isso, né? Então aqui você vê que no começo, olha, colhedora de pneu, né? Não era esteira. Aqui a gente vê um caminhão com um pneu convencional. E aonde ele está se posicionando? Em cima da soqueira de cana. Então, no início, foi muito sofrido, porque não se sabia, não se tinha conhecimento. A gente estava parando de queimar por causa de uma lei, né? Se não houvesse a lei, capaz que a gente estava até hoje, lá atrás, atrasado, né? Em termos de colheita. E aqui, no início da mecanização também, já começou a melhorar. Por quê? Já tem o trator andando aqui na entrelinha, bem mais posicionado, e o transbordo lá atrás respeitando a linha da cana, que eles eram desalinhados. Isso aqui é bem mais antigo, bem do começo, não sei se o pessoal lembra. E aqui a visão por trás, ó. Opa, começamos a trabalhar com uma bitola maior para respeitar as linhas de cana. Isso aqui é de 2003 também. Estamos falando de 17, 19 anos atrás, tá bom? Aqui outro exemplo, essa foto é quando iniciou a mecanização nas fazendas da família, tá? E olha só, tinha só 2 pneus por transbordo, eles chamavam esses pneus de pneus quadrados, né? Você imagina a compactação que isso aqui causava no solo. E olha o descaso, né? Estacionado lá em cima da soqueira, de qualquer forma. Isso aqui em alguns lugares dá até advertência, justa causa, né? O nosso maior patrimônio é nosso patrimônio biológico, tá? Que é nossa soqueira. Aqui um exemplo, essa foto é de 2003. Olha como que era feita a sucação aqui. Era totalmente, não tinha nenhum compromisso, totalmente cheia de tortuosidade. Por quê? Porque plantava-se dessa forma para colher manualmente. E não havia muita compactação com a colheita manual. Então, isso aqui não era problema, não tinha o GPS, só que era na mão, no braço, né? Aqui a banca, né, onde o caminhão passava, né, jogando a cana manualmente, a banca, né, depois tinha a desdobra da banca. Então, como a faixa de trabalho da colheita manual era muito grande, isso aqui não tinha importância, não tinha importância. Só que a gente sulcou nossos canaviais tudo torto e a gente teve que mecanizar o canavial em cima dessas linhas tortas. Poxa vida, o que vai acontecer? Isso aqui é no início da mecanização. Olha o nível de pisoteio no início da mecanização. Dá para ver rastro aqui, a terra é muito vermelha, muito argilosa, dá para ver rastro passando por cima da soqueira, espada, né? Isso aqui tem a ver com velocidade. Olha que relaxo, né? Para quem tem capricho, isso aqui chega a doer, né?
mas tínhamos que enfrentar. A gente ia, né, discutir isso na usina e eles falavam, não, é assim mesmo. Pô, ninguém nem sabia o que estava acontecendo, né? Aqui outro exemplo, ó, 2007. Olha que absurdo que foi feito no canavial. E o que vai acontecer, gente? A gente suca um canavial tudo torto, porque era uma colheita manual. E aí esse canavial tem que receber colhedora, não foi preparado para receber colhedora. Olha aí o que acontece. Então, muita gente se frustrou no início da mecanização, teve muita perda de produtividade, teve muita dor de cabeça. Hoje o negócio está melhor, mas tem que melhorar bastante ainda.